Bem, eu estou preparando esse vídeo com forma de revisão. Vamos começar com o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele tem algumas funções. Lógico que como epitélio ele reveste, que é a primeira função dele, é revestimento de superfícies internas ou externas de órgão do corpo todo. Então, você tem a camada mais externa da pele, que é a epiderme, é tecido epitelial, assim como revestimento de superfícies de órgãos ocos, enfim, de várias superfícies do nosso corpo são revestidas por tecido epitelial. Na verdade, praticamente todo revestimento do nosso corpo é tecido epitelial. Então, como ele reveste o nosso corpo, é o primeiro contato com o meio externo, com a superfície livre. Então, muitas vezes esse epitélio está envolvido com a absorção de íons e moléculas, com a proteção contra patógenos, contra outros organismos, recepção de estímulos, secreção, não só nas glândulas, mas principalmente através das glândulas, que é uma forma especializada de tecido epitelial, e também em algum tipo de contração com as células mioepiteliais. Essas células do tecido epitelial, ela tem algumas características específicas, independente dos vários tipos que existem. Então, elas são células poliédricas, elas são células justapostas, ou seja, aqui diz que tem poucas substâncias que estão lá, mas na verdade é mais comum considerar que não existe meio extracelular, porque essas células elas são tão bem unidas através de junções intercelulares dos mais vários tipos, junções comunicantes, junções oclusivas, junções de adesão, desmossomos, hemidesmossomos, enfim, mas elas unem muito bem essas células, então não há espaço entre elas. O tecido epitelial ele é um tecido avascular, ou seja, não há presença de vasos sanguíneos, ou seja, os nutrientes chegam ao tecido epitelial, assim como os resíduos metabólicos saem do tecido epitelial através da difusão com o tecido conjuntivo adjacente. Esse tecido conjuntivo adjacente recebe um nome específico, que é a lâmina própria, que no caso é um tecido conjuntivo frouxo. No caso, o tecido adjacentes ao tecido epitelial é um tecido conjuntivo frouxo. O formato dos núcleos das células, eles normalmente acompanham o formato das células em si. Então, células cúbicas ou cuboides têm núcleos esféricos, células pavimentosas têm núcleos achatados. E outra característica importante das células epiteliais é a ideia de polaridade. Então, tanto a polaridade funcional quanto a polaridade morfológica. O que isso quer dizer? Que existem domínios das células, e esses domínios eles têm composições químicas de lipídios, proteínas, assim como funções específicas. Isso é da ideia de polaridade. Então, você tem um polo basal, que é a porção da célula voltada para o tecido conjuntivo, o polo apical, que é geralmente voltado para a cavidade ou espaço, que é a superfície livre, e o domínio lateral, que confronta as células adjacentes, né, onde vão existir as áreas de ligações especializadas. Aqui é um ponto de divergência entre alguns autores, a ideia de lâmina e membrana basal, mas aqui a gente vai considerar que existe a membrana basal. O que é a membrana basal? É a superfície intermediária entre o epitélio e entre o tecido conjuntivo frouxo. Essa membrana basal ela vai ser formada por moléculas que vão ser secretadas tanto pelo epitélio quanto pelo tecido conjuntivo. Essas moléculas vão ser colágeno, glicoproteínas, proteoglicanos. Então, ela vai ser dividida em duas partes, que vai ser a lâmina basal, que ela vai ser produzida pelas células epiteliais, e a lâmina reticular, que é produzida pelas células do tecido conjuntivo frouxo. Quanto à classificação do epitélio, a primeira classificação quanto ao número de camadas. Quando existe uma só camada, é epitélio simples, mais de uma camada é epitélio estratificado. E também a classificação quanto ao formato da célula. São 3 formatos possíveis. Então, ou ele é pavimentoso, que ele tem um formato mais achatado, como é o caso dessa primeira imagem aqui. Ou pode ser cúbico, como é o caso de células em que as dimensões elas são relativamente iguais, e prismático, em que uma dimensão se destaca mais.
essas classificações elas são acumulativas. Então, você tem epitélio simples pavimentoso, epitélio simples cúbico, epitélio simples prismático, epitélio estratificado pavimentoso, epitélio estratificado cúbico, epitélio estratificado prismático. No caso do estratificado, o que a gente considera é a camada mais apical, ou seja, a camada que tem contato com a superfície externa. Essa, a característica da célula desse domínio é o que vai caracterizar a classificação. Então, você percebe que nesse exemplo aqui, a camada mais externa, ela é pavimentosa. Então, ele é um tecido epitelial pavimentoso. Apesar das células mais basais, elas terem formato cúbico, da mesma forma como no último exemplo do prismático, em que as células apicais, elas são prismáticas, apesar das células basais serem cúbicas, mas a classificação segue pelas células mais apicais. Aqui são alguns exemplos de lâminas histológicas. Aqui é um tecido simples pavimentoso, tecido simples cúbico, tecido pseudoestratificado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tecido simples prismático também, daquele de uma velocidade intestinal. Aqui outro exemplo de tecido cúbico simples, aqui no córtex do rim. Existem também outras classificações especiais quando o tecido tem a presença de cílios. A gente pode classificar ele também como ciliado, como é o caso do tecido do epitélio presente na traqueia, enfim, no tubo respiratório como um todo, existe a presença de cílios, e aí esses cílios, quando esse epitélio se identifica que tem cílios, a gente diz também que ele é ciliado. E também pela presença ou não de queratina, que queratina é uma proteína que vai existir um depósito de queratina pelas células mortas, principalmente na pele, e aí essa queratina ela é impermeável à água e então faz com que esse tecido tenha menor perda d'água. Então vai classificar como queratinizado ou não queratinizado. E aqui tem um exemplo. Aqui é um exemplo de um corte do esôfago. Então essa camada mais arroxeada, ela é o epitélio, então ele é o epitélio estratificado, porque existem várias camadas de células, pavimentoso, porque a primeira camada ela é formada por células pavimentosas, e ele é não queratinizado, que ele não tem a presença de queratina. A diferença fica maior quando a gente vê um exemplo de queratinizado. Então, existe o tecido, a classificação é basicamente a mesma, tecido epitelial estratificado, porque tem várias camadas, pavimentoso, porque a primeira camada ela é pavimentosa, e ele é queratinizado porque tem a presença de queratina, aqui por essa seta vermelha. Aqui, da mesma forma, a presença de queratina, marcada pela seta vermelha. O tecido pseudoestratificado, na prática, ele é um tecido simples, só que a organização das células faz com que os núcleos eles não estejam alinhados e deem a impressão, a ilusão de que existe mais de uma camada, na verdade, mas não existe mais de uma camada. Esse tecido ele é bem característico também da traqueia. O que vai acontecer é que algumas células elas não alcançam a superfície livre, no caso do tecido pseudoestratificado, mas todas elas estão, de alguma forma, em contato com o domínio basal desse tecido. Então, aqui é um exemplo de um corte histológico de tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, que existe também essa presença dos cílios aqui nesse tecido. Aqui é o epitélio de transição, que é um epitélio bem específico, que ele é presente somente no sistema urinário inferior. Existem alguns nomes específicos dados a alguns epitélios, em determinadas localizações. Então, você tem o endotélio, que ele reveste os vasos sanguíneos e linfáticos, o endocárdio, os ventrículos e átrios do coração, e o mesotélio cobre os conteúdos das cavidades fechadas do corpo, que são as cavidades abdominal, pericárdica e pleural. O epitélio também ele pode ter uma classificação mais didática de ser um epitélio de revestimento, como os que a gente viu até então, e ser também um epitélio glandular.
Quanto aos domínios, como a gente já falou, os domínios, eles têm algumas modificações, especializações na membrana, que vão ajudar as suas características e funções. Então, no domínio basal, é comum encontrar algumas modificações que ajudem na absorção de nutrientes, de moléculas, enfim. Então, vai ter uma concentração de canais iônicos e proteínas carregadoras, e as principais modificações são as microvelocidades, elas aumentam a área de contato, são importantes em estruturas que com grande capacidade absortiva, como é o caso do intestino delgado, dos rins. Você tem os estereocílios, que na verdade, eles, apesar do nome, eles são microvelocidades, só que de comprimento em comum. Ele é comum no epidídimo, que é a estrutura do testículo, também em células sensoriais da orelha interna. E a outra estrutura, que são cílios, como a gente já mostrou ali, da traqueia. Então, aqui é um outro corte histológico, que é a presença dos cílios, que eles são envolvidos por membrana plasmática. Ele tem uma capacidade de motilidade. O domínio lateral é característico por essas adaptações que são junções intracelulares. Então, a gente tem aqui o resumo de zonas de oclusão, zonas de adesão, desmossomos, junções comunicantes, enfim. Já o domínio basal ele também vai ter algumas especificações de fixação, então, de estruturas como hemidesmossomos, que vão ajudar nessa fixação do tecido epitelial com a membrana basal. Já os epitélios glandulares, eles vão ter duas classificações gerais. Ou eles vão ser glândulas exócrinas ou glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas, elas secretam seus produtos diretamente ou através de ductos ou tubos secretores que estão conectados à superfície. Já as glândulas endócrinas, elas vão secretar essas substâncias que recebem um nome específico de hormônios, e essas substâncias elas vão ser secretadas no tecido conjuntivo, e através do tecido conjuntivo elas vão ser liberadas para a corrente sanguínea. Já as células endócrinas, elas ainda vão ser divididas de acordo com a forma como elas liberam essa substância. Elas podem ser merócrinas, que é o caso que elas armazenam essa substância que vai ser secretada nas vesículas dentro do citoplasma, e elas vão liberar essa substância por exocitose e sem que haja a liberação exatamente dessas vesículas, como é o caso da apócrina. Essa é a diferença entre a merócrina e a apócrina. Porque na apócrina, há a liberação do citoplasma dentro dessas vesículas também, só que essas vesículas elas se desprendem totalmente da célula, levando consigo também a membrana plasmática. Já as glândulas holócrinas, elas se destroem ao liberar a substância. Então, exemplo de merócrina, tem as glândulas sudoríparas, a de apócrina, as glândulas sebáceas, das apócrinas, as glândulas mamárias e holócrinas, das glândulas sebáceas. Então, aqui a gente tem um exemplo de glândula sebácea, então ela está conectada aqui com um folículo piloso, então elas são formadas por essas células chamadas sebócitos, e esses sebócitos eles se destroem para liberar a substância que vai ser secretada. Já aqui a gente tem um corte mostrando uma glândula sudorípara, e aqui são os ductos secretores. Então, como é que a gente sabe que é um ducto secretor e o que é a porção secretora? A porção secretora ela é um aglomerado de células, já o ducto secretor, a gente vai ver a presença do lúmen, que é essa parte mais branquinha aqui, que esse lúmen vai direcionar a substância que vai ser secretada. Mais uma vez aqui de glândula sebácea, a endócrina, como a gente já falou. Existe também a classificação das glândulas serem pluricelulares e unicelulares. As unicelulares, um exemplo, vai ser a célula caliciforme. Elas são células que secretam glicoproteínas, que configuram o muco.
estão muito presentes no intestino delgado, no trato respiratório. Essas células caliciformes recebem o nome exatamente porque tem o formato de um cálice. Elas possuem um núcleo com característica basal. Além disso, a sua coloração aqui ocorre com a presença de células caliciformes, então ela tem uma forte ligação com a coloração de Alcium Blue ou azul de Alcium. E aqui, por fim, a forma como existe a diferenciação, né? Então, a origem de células de glândulas endócrinas e exócrinas é basicamente a mesma. O que vai diferenciar é que vai existir um broto epitelial. Se esse broto ele continuar ligado a essa camada epitelial, ele vai se especializar, vai formar os ductos secretores, a parte secretora, aqui vai ser uma glândula exócrina. Só que se esse broto epitelial ele acabar se desprendendo dessa camada epitelial, ele vai estar imerso em um mar de tecido conjuntivo. E aí, nesse caso, vão ser formadas glândulas endócrinas. Então, é basicamente isso.